Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Concluímos, meus irmãos, a semana tratando do assunto discipulado, afeto e verdade no cotidiano da família. A base bíblica é de Provérbios, capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Os olhos, meus irmãos, mais atentos e perspicazes para detectar qualquer traço de insinceridade, não estão lá fora nas ruas. Eles estão assentados conosco à mesa, dentro do nosso próprio lar. Nossos filhos reparam em tudo. Eles observam o tom com que nos dirigimos ao nosso cônjuge, modo como reagimos quando o cansaço do dia nos consome, a maneira como nos refugiamos nas telas e se o Deus que confessamos publicamente nos cultos de domingo é o mesmo que governa nossas palavras e emoções na terça-feira à tarde. Na arquitetura da aliança de Deus, o principal centro de discipulado do mundo não é a igreja, nem a sala de escola dominical, mas a mesa de jantar da nossa casa. A comunidade local é um suporte abençoado e indispensável, mas jamais substitui a graça que precisa transbordar no ambiente familiar. Contudo, no ritmo acelerado da vida moderna, caímos facilmente em armadilhas sutis. Terceirizamos a formação espiritual dos filhos usando a tecnologia como um atalho anestésico para obter breves instantes de silêncio, ou exigimos das crianças uma perfeição de fachada. Sem perceber, corremos o risco de ensiná-las a vestir máscaras religiosas para agradar aos outros, enquanto seus corações se distanciam da verdade de Deus. O Salmo 51 nos lembra que o Senhor não procura atuações impecáveis, mas a verdade no íntimo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 5 a remir o tempo, reconhecendo que a infância e a juventude são janelas breves e preciosas. O isolamento digital e o excesso de ruídos promovem um roubo silencioso do foco, da paciência e da convivência afetiva. Nossos filhos não precisam de algoritmos modernos, nem de pais perfeitos e infalíveis. Eles precisam, sim, de pais presentes, íntegros e vulneráveis que saibam pedir perdão quando falham e que guardem seus corações e que os guiem na lei do Senhor com mansidão. Mesmo no momento da correção, o padrão bíblico segue o cajado do bom pastor. A instrução em Provérbios não é um instrumento de agressão física ou de desabafo da nossa ira, mas um guia firme e amoroso que restaura sem provocar os filhos ao desânimo ou à revolta. E se, apesar de todo o empenho e amor, o coração de pais piedosos hoje chora pelo silêncio ou distanciamento de um filho, a teologia da graça nos acolhe. E Provérbios 22, 6 é uma máxima de sabedoria prática para a vida, e não uma barganha jurídica. O Deus que guarda a aliança é o mesmo que trabalha individualmente em cada coração. Nosso papel não é a vigilância sufocante, mas o amor pactual, a intercessão perseverante e os braços abertos do Pai do Filho pródigo. Então a pergunta é: se os nossos filhos construíssem toda a visão deles sobre quem é Deus, olhando exclusivamente para o nosso comportamento, para a nossa presença afetuosa e para o uso do nosso tempo dentro de casa durante a semana, qual seria a imagem que eles teriam do Pai Celestial? Então, como direcionamento, meus irmãos, a transição de uma religiosidade de aparências para um lar profundamente transformados pelo Evangelho exige que troquemos
a cobrança acusadora pela pedagogia da graça, fundamentada em 4 atitudes diárias. Primeiro, a sinceridade do exemplo. O maior argumento evangelístico para os seus filhos é a integridade do seu cotidiano. Sejam os primeiros a praticar o arrependimento em casa. Quando perder a paciência ou errar no tom da correção, respire, adote a pausa da graça e peça perdão. Isso ensina que o lar não é um museu de santos perfeitos, mas um refúgio de pecadores diretamente remidos por Cristo. Segundo, remindo o tempo e resgatando a presença. Estabeleça limites saudáveis para as tecnologias e proteja os santuários da rotina, a mesa das refeições, o momento de deitar e os passeios em família. Substitua a frieza dos algoritmos pelo diálogo verdadeiro. Crianças e jovens precisam do nosso lar, dentro do nosso olhar, dentro do atento e do calor da nossa presença real. Em terceiro lugar, a disciplina restauradora e mansa. Separe a firmeza da violência emocional ou verbal. Evite corrigir sob o impacto do cansaço do dia. Sente-se à altura dos olhos do seu filho, escute o que aconteceu, explique o princípio bíblico com calma e aplique as consequências pedagógicas e previsíveis, visando resgatar o coração e não humilhar. Em quarto lugar, descanso na soberania e altar da oração. Para os pais cujos filhos atravessam fases de dúvida ou afastamento, transfira o peso da culpa para a cruz. A salvação é obra soberana do Espírito Santo. Substitua os discursos acusadores pelo amor incondicional e pela oração perseverante. Quando parecer que não há mais espaço para falar de Deus ao seu filho, fale com lágrimas de esperança sobre o seu filho para Deus. Então, como conclusão, sejamos convencidos da doce presença de que a transformação da nossa família não depende da força do nosso braço, do controle absoluto ou de um desempenho impecável, mas da ação regeneradora do Espírito Santo que habita em nós. Que nos próximos dias o Senhor nos dê discernimento para identificar onde o tempo, a atenção e a paz da nossa casa têm sido roubados. Tenhamos a coragem graciosa de desligar os ruídos do mundo para ligar, de fato, os corações dentro do nosso lar. Faça da sua casa um porto seguro de acolhimento, verdade, disciplina mansa e perdão mútuo. Que a nossa maior alegria seja ver a nossa família caminhando em verdade, integridade e paz diante da face de Deus. Deus abençoe com essa palavra.